Estamos chegando no fim. E eu vou falar exatamente sobre isso, né? Sobre o fim. Não o fim daqui, né? Que é o fim do encontro, né? Mas o fim de tudo. O fim de tudo. Que a Bíblia descreve como o grande julgamento. Exatamente isso. Jesus, nosso Senhor e Salvador, mas voltará para julgar os vivos e os mortos. Isso quer dizer que todos nós vamos comparecer a esse julgamento. Se estivermos vivos, iremos. Se você estiver já morto, não se preocupe. Chegará o momento, alguém vai chegar lá e dizer, opa, vamos, chegou a hora, né? Chegou a hora de comparecer. Então, de qualquer maneira, quer em Cristo, quer fora de Cristo, todos nós compareceremos diante do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E essa imagem de julgamento, tribunal, né, tem assustado muitos cristãos, certo? E muitos irmãos não querem, temem, né, esse assunto, né, se assustam, ficam preocupados, né, e até temerosos, né, sobre a sua vida cristã, né, e poxa vida, né, o julgamento de Deus, será que, né, Deus vai olhar por mim? Mas graças a Deus nós sabemos bem que a palavra nos conforta sobre isso, porque em Romanos diz o quê? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É uma mensagem de conforto para nós. E em 1 João, capítulo 2, diz o quê? Que temos exatamente, né? Temos um grande advogado, né? Jesus Cristo, o justo, que morreu pelos nossos pecados. Isso nos dá um grande conforto, é verdade, diante dessa situação, saber que nossos pecados foram lavados. E não vai ser aquele julgamento igual ao julgamento de hoje, né? Que vai ter o réu, e um fala, e o advogado vem e fala, e outro fala, não, mas ele foi um cristão bom, veja aí, ele se dedicou, foi para a igreja. Não, mas veja bem, ele também fez isso, e com a esposa e tal, e tudo. Não vai ter isso. Vai ser apenas uma questão de seleção, né? Como Mateus 25 fala, lembra? Colocar do lado direito os fiéis, do lado esquerdo, aqueles que realmente não seguiram a Deus. Mas eu quero falar do efeito contrário que isso tem causado em muitos irmãos, que é exatamente o efeito do excesso de segurança causar um relaxamento, sabe? Relaxamento. Bom, eu tenho a graça de Deus, eu tenho um advogado, Jesus Cristo, entende? Então aí o camarada, sabe, começa a levar a vida cristã numa boa e vai, tudo bem, e atropela e acaba fazendo, sabe, levando uma vida desregrada, uma vida muitas vezes misturada, que não é uma coisa que nós sabemos que agrada ao nosso Senhor e Salvador. É como aquela história do homem que estava para ser julgado, né? E ele era criminoso, tinha cometido crimes, ele ia ser condenado à pena máxima, né? A pena de morte. Mas os promotores, né, os guardas da prisão estranharam um fato. Ele estava muito tranquilo. Diante do julgamento, testemunhas e tudo mais, estava muito tranquilo. E não era normal isso. Geralmente os criminosos, ao saber que estava se aproximando o seu julgamento e condenação, eles ficavam tensos, né? E a pena de morte a gente sabe muito bem que não é uma coisa fácil. Aqui no Brasil não existe, mas já existe em outros países. Mas ele estava muito tranquilo, relaxado, brincava, conversava. Estranho isso. Então decidiram investigar mais a fundo e descobriram que ele, com o poder que ele tinha, sabe, com a influência que ele tinha comprado as testemunhas. Estava tudo comprado, então o julgamento estava tudo preparado. Então com isso ele estava relaxado lá dentro. Fazia o que queria e abusava de tudo e fazia, e ninguém podia prevalecer contra ele. Então, saber que no julgamento de Deus você já está com a sua absolvição garantida pela palavra de Deus, isso é uma bênção para nós, né? Aleluia por isso. Mas isso pode provocar um efeito de achar que, bom, já que é assim, a graça de Deus, né, é feita a cobertura da TIM, né, com aquela propaganda que cobre tudo, né? Cobre tudo, e o que não é verdade. O que não é verdade, certo? Não é bem assim. Não é bem assim. É verdade que a graça de Deus está sobre tudo e nós estamos amparados sobre ela, e é sobre ela que somos salvos. Mas isso não vai jamais justificar uma vida cristã, certo? Onde como diz, um pé na igreja, né? E é um pé no mundo. E mistura as coisas de Deus com as coisas de Satanás. E um excelente texto que eu acredito que nos ajuda a visualizar bem essa questão do julgamento é aquela passagem de Mateus, capítulo 7, né? Já no final do Sermão do Monte,
quando ele vai falar sobre aquele dia, e existem pessoas que estão muito confiantes, né? Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, isso. Mateus capítulo 7, 21, 22, ele vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí ele vai falar de pessoas que fizeram coisas boas, né? Esses irmãos aqui estão muito tranquilos, certo? Eles vão dizer o que aqui? Mas Senhor, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? Talvez hoje alguns fossem dizer: mas Senhor, em teu nome não demos doações para o amo, né? Não ajudamos a tantos eventos, ajudamos a formar igrejas, pregamos a palavra para tantas pessoas. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, afasta-se de mim, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que impressiona nesse texto é que esses irmãos estavam confiantes. Eles estavam confiantes nas coisas que eles tinham feito para Deus. E eram coisas boas, na verdade, né? Profetizar em nome de Jesus, ter tido o dom milagroso de poder ter expulsado demônios e fazer milagres, eram as maiores obras que alguém podia fazer naquele contexto, naquela época, né? Só Jesus fez coisas maiores, mas no contexto dos discípulos eram as maiores obras. E homens, ao terem esse mérito, estariam tranquilos, né? Na simulação aqui que Jesus faz, estariam tranquilos diante desse momento. Mas Jesus vai dizer para ele uma coisa muito séria: eu não conheço vocês. E o fato de Jesus falar a palavra iniquidade e eles serem pessoas de Deus, eram homens que faziam obras de Deus, demonstra claramente que eles faziam as duas coisas juntas. As duas coisas andavam juntas quando não podem andar. A vida de dedicação a Deus, a vida de profetizar, a vida de pregar, a vida de se dedicar à igreja e de até ter dons, de sinais, de expulsar demônios, mas também misturado com isso, vida de iniquidade. Baseado nisso, amados, nesse final de encontro e nessa meditação toda que nós fazemos sobre a obra de Jesus em nossas vidas, né? Jesus, aquele que cura, que liberta, eu acho que a mensagem principal para nós é que nós possamos analisar como é que está a nossa vida cristã. Infelizmente, eu, vocês, nós, muitas vezes nós somos tentados e muitas vezes nós abrimos a porta para que a iniquidade entre em nossa vida. E ela entra, né? Ela entra e fica muito bem à vontade. Entra, senta no sofá, coloca os pés em cima do centro, abre sua geladeira, bebe sua água, entendeu? Se brincar, deita na sua cama, né? E isso é uma coisa que a gente não quer que aconteça de forma nenhuma. A iniquidade não pode estar presente em nossa vida. Portanto, amados, eu acho que a principal mensagem que esse texto nos deixa para nós nesse fim de encontro é como é que está a sua vida cristã, né? O que é que você anda fazendo? Nós sabemos que vocês fazem, nós fazemos as obras de Deus, mas cuidado para não misturar as obras de Deus com as obras de iniquidade, obras de impureza, misturar as coisas do mundo, querer fazer com que a gente passe a ter uma vida dupla, não é? Ninguém aqui é 007, ninguém aqui é detetive para ter uma vida dupla, entendeu? Nós temos que ter uma vida só, porque a outra vida está morta, não é isso? Está morta, né? Ficou lá no rio, na piscina, no tanque, não sei onde é que se batizou, né? Está lá, né? Sepultado. E nós agora somos novas criaturas. Mas, como já foi dito aqui, né? Satanás é como um leão que está ao derredor, sempre atento, observando quando a gente está realmente dando brechas. Então, amado, eu vou tomar cuidado comigo e tome cuidado com você, vamos tomar cuidado conosco, vamos tomar cuidado com o nosso irmão, vamos orar pelos irmãos, vamos observar os perigos, às vezes, que o irmão se coloca, né? Situações que, às vezes, não são erradas, mas são situações perigosas. São situações que elas não constituem erro, mas elas podem levar ao erro. E às vezes a pessoa não percebe isso. Então vamos tomar cuidado com a nossa vida cristã. Analise, pense bem, veja que esses momentos aqui, né, que nós passamos tenha servido para a gente fazer essa reflexão, certo? De poder ver como é que a gente está andando, né?
Você sabe que o mundo aí fora é uma correria muito grande, né? É trabalho, é estudo, é faculdade, é colégio, né? E às vezes é emprego aqui, é outra função à noite, tem coisa com a igreja e tem a coisa da família. A mulher diz, olha, precisa isso também, e você corre. O corre às vezes é tão grande que a gente não consegue parar para analisar como é que a gente está andando. A gente não para. O tempo agora exige, essa época agora estamos vivendo, o tempo exige o máximo de desempenho a cada minuto. Não é como antigamente, que as pessoas tinham aquela hora para almoçar, né? Depois fazer aquela cesta, né? E dar aquela cochilada, né? Muitas vezes nem isso existe, né? Não dá para cochilar, é almoçar rápido, né? E já voltar para o trabalho. E não para pensar como é que está indo, né? Não para pensar que de repente pode ter impureza junto com as coisas de Deus. E nós não queremos que nesse dia essas palavras sejam ditas para nós. Eu não quero, você não quer, isso não interessa a nós. Então eu quero convidar todos aqui para nós fazermos uma oração para que o Senhor possa ter misericórdia dos nossos pecados, das nossas faltas. A gente sabe que muitas vezes nós caímos e nós precisamos sempre nos levantar e poder dizer para Jesus, Senhor, me perdoa pelas minhas faltas, mas eu quero andar contigo. Eu quero nesse dia estar não só confiante pelas coisas boas que eu fiz, mas estar confiante por saber que eu não larguei a tua mão. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor, grande és tu, Senhor. A tua grandeza não cabe dentro do universo. E ao mesmo tempo, Senhor, tu nos visitaste. Nós aqui, criaturas tão pequenas que somos menores, Senhor, que a poeira, somos menor que a areia do mar. E mesmo assim, Senhor, tu nos amaste, viesse conhecer a nossa natureza, os nossos pecados, e deixaste para nós, Senhor, essa mensagem que temos ouvido aqui pelos teus servos, que nos fazem, Senhor, ver o quanto tu nos ama e o quanto precisamos de ti. Mas também, Senhor, aqui diante de todos nós confessamos, Pai, que nós temos falhado muito na nossa obra e muitas vezes, Pai, nós temos nos distanciado da tua luz. Mas aqui junto com os irmãos, Pai, nós estamos agora mais fortalecidos, mais edificados, mais confiantes, porque o calor que essa irmandade produz, Senhor, nos faz realmente revigorados. E por conta disso, Pai, nós pedimos perdão e renovamos agora, Senhor, contigo nosso compromisso de afastarmos da nossa vida, Senhor, da nossa casa, tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. E podemos nos dedicar a ti uma vida santa e justa. E quando cairmos, Senhor, podemos não ficar deitados, mas sim, Senhor, nos levantarmos e segurarmos na tua mão. E podemos aguardar o teu dia, Senhor, com confiança, com força e com fé. Abençoa a todos aqui, Senhor. Abençoa a todos aqui que vivem uma vida de trabalho, de muito sacrifício, de muita luta, com a sua família, com o seu trabalho, com o contexto que vive. Abençoa a todos, Senhor. Dá a sabedoria a que nós precisamos, Senhor. Dá a sabedoria que nós precisamos para enfrentar as adversidades e sermos mais que vencedores. Nós te adoramos, Senhor, e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, amados. Amém.